Então, continuando aqui a parte 2 da nossa aula de formas farmacêuticas, vamos ver as formas farmacêuticas semissólidas. São elas, primeiro, pomada, tá? Bem conhecida, todo mundo aí já viu, já utilizou, sabe qual é a consistência de uma pomada. Tá? Então as pomadas elas são consideradas preparações semissólidas para aplicação externa e elas têm a tendência de amolecerem e se derreterem quando em contato com a pele, por conta da temperatura corporal. E geralmente o princípio ativo ele é colocado em uma substância de base oleosa. Tá? Até quem tem a pele muito oleosa costuma usar outro tipo de preparação, não utilizam as pomadas. Segunda forma são as pastas. Tá? Essas aqui também são preparações para uso externo na pele. Só que aqui a consistência dela é um pouco mais firme. Tá? A gente lembra ali a consistência da pasta de dente. Tá? A consistência dela é bem firme. Ela não chega a ser tão molinha quanto uma pomada. Outra forma também é o creme. Muito conhecido, tá? E muito utilizado também. Aqui a consistência dele vai ser um pouco mais líquida. Tá? Então ele é uma emulsão semissólida. Ele é formado por uma parte lipídica e uma parte de água, tá? Uma parte lipofílica e uma hidrofílica. Pode conter um ou mais princípios ativos. Aqui ó, o exemplo dos cremes são, quem nunca viu aí um comercial do Goicoechea, tá? É usado para pessoas com diabetes, para evitar que a pele fique ressecada. Então, apesar de conter base oleosa também na sua formulação, elas são menos oleosas do que as pomadas. Tá? Então fica mais fácil para utilizar elas em áreas do corpo, principalmente se contém pelos. Tá? Já que as pomadas elas costumam ficar ali aderidas e dão aquela sensação de pele oleosa, fica grudento. E aqui a última forma semissólida, que é o gel. Então essas preparações aqui elas não contêm óleo na sua preparação, tá? Elas são à base de água, pura e simplesmente água. Por isso mesmo é que elas são indicadas para pessoas que têm a pele muito oleosa. Então você vai dar preferência a uma forma de gel. Tem uma pomada que é muito utilizada em curativos, né? na parte de feridas, que é a Saf Gel. Aí ela tem a consistência realmente de um gelzinho, parece um gel de cabelo. Só que ali tem o princípio ativo, né, do medicamento. Então, partindo para as formas farmacêuticas líquidas. A primeira é a forma de solução. Lembrando que as soluções elas podem ser ou orais, tá, ou injetáveis. Aqui são alguns exemplos. Por exemplo, soro fisiológico. Então a solução ela tem aqui o cloreto de sódio, mas você não pode deixar o soro paradinho ali durante vários dias, e o cloreto de sódio ele não vai decantar, ele não vai para o fundo do recipiente, porque ele está completamente diluído ali. Então essa é a característica principal de uma solução, tá? Podendo numa solução ter um ou mais princípios ativos. Os medicamentos injetáveis também, grande parte deles vem em forma de solução. Aqui eu já tinha falado, né, que as soluções elas podem ser injetáveis ou orais. A diferença é que geralmente nas soluções orais o princípio ativo ali junto com o diluente ele pode vir associado a algum adoçante ou algum aromatizante para dar cor, sabor na solução, para ficar mais fácil de ela ser ingerida. E aqui as soluções injetáveis elas têm que ser feitas ou com base líquida ou com base oleosa. Lembrando que as oleosas e também as em suspensão elas não podem ser feitas por via intravenosa. Tá? Então elas têm que ser feitas com um material totalmente esterilizado. A diluição dessas medicações, as que são diluídas em soro ou em água, a ampolhinha que a gente usa é de água destilada ou água bacteriostática. Tá? Ela é completamente esterilizada para poder fazer a diluição desse tipo de medicamento. Alguns medicamentos eles já vêm diluídos, você não precisa adicionar nem soro nem água, mas outros vão vir em forma de pó e você vai ter que diluir no próprio frasco. Aí você vai ter que saber a quantidade de líquido para cada medicação. Temos também o extrato fluido. Nesse caso aqui
ele representa os extratos de medicamentos fitoterápicos, tá? Feito de ervas. Aqui está um exemplo, extrato de espinheira santa. Então, geralmente essas preparações elas são orais, tá? Elas não são injetáveis, não são endovenosas nem nada do gênero. Outra preparação líquida, também muito conhecida, é o xarope. Tá? Nessa forma aqui, ela vai apresentar o princípio ativo diluído lá em água, e também, por apresentar uma grande quantidade ali de açúcar, ele vai ter uma viscosidade alta. Tá? Ele vai ser mais viscoso do que um líquido comum, pela presença de açúcar diluídos aqui. Então, geralmente se faz isso com medicamentos voltados aí para o público infantil, né? Para crianças, para mascarar o sabor ruim e facilitar a ingesta do medicamento por parte das crianças. Ou também por idosos que têm dificuldade de engolir um comprimido, é usada essa alternativa que é o xarope. E muito parecido também com o xarope, e tem até um caso aqui icônico para a gente citar do Biotônico Fontoura, é o elixir. O elixir é uma preparação líquida que é parecida com o xarope, só que no elixir vai ter uma porcentagem ali de álcool. E o Biotônico Fontoura, que fez muito sucesso aí até os anos 90, ele continha álcool e era dado para as crianças e fazia o maior sucesso. Aí depois, eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas proibiram a colocação de álcool na composição do Biotônico Fontoura. E a partir de então o biotônico ele caiu praticamente aí no esquecimento. Quase você não vê mais, nem sei se existe ainda, porque eu nunca mais vi em farmácia nenhuma vendendo o Biotônico Fontoura. Ele era usado para estimular o apetite, devia conter alguma vitamina também. Aí ele é o exemplo aí de elixir, que é essa preparação que é parecida com xarope, só que contendo álcool. Nós temos também as emulsões, que nada mais são do que um preparado que contém uma parte líquida e uma parte oleosa. Então, se você deixar ele parado, a parte oleosa vai tender a ficar na parte superior, né? Devido à diferença ali de densidade. E antes de você utilizar, você tem que sacudir vigorosamente. E essas duas substâncias vão se misturar, tá, para formar uma só. E isso aqui é momentâneo. Você tem que sempre agitar antes da utilização. E para a gente finalizar, temos a última forma de apresentação líquida, que é a forma em suspensão. Então aqui, a forma em suspensão, as substâncias químicas, né, os princípios ativos, eles não vão estar totalmente dissolvidos no líquido. Então, se você deixar o frasco parado durante muito tempo, essa substância ela vai decantar. Tá? Esses cristais aqui, o pó, ele não vai conseguir se diluir totalmente. Então é imprescindível que antes do uso o profissional agite bem o frasco para poder tornar a mistura homogênea. E aqui no final do material tem algumas outras formas de administração, tá, que também não são tão comuns. É bom vocês darem uma lidinha, não são tantas coisas assim. Algumas aqui a gente já falou antes. E fica aqui o término da nossa aula. Qualquer dúvida, como sempre, é só deixar lá no chat que eu respondo assim que eu puder. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos aí.